TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é terça-feira, dia 14 de outubro, e você vai ver a seguir. Censo mostra que 43% dos petropolitanos dependem do transporte público. Câmara Municipal de Petrópolis realiza audiência pública voltada à defesa das propostas apresentadas ao Plano Plurianual. Polícia Civil investiga assassinato brutal e prende traficante em Nova Friburgo. Polícia Militar realiza 3 apreensões de drogas em 3 dias no fim de semana. Agora, o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Os dados do censo de 2022 do IBGE mostram que quase metade da população de Petrópolis depende do transporte público para se deslocar todos os dias. O levantamento revela também que a maioria dos passageiros gasta até 1 hora para chegar ao trabalho ou até a escola. E esse tempo de viagem impacta diretamente na rotina e na qualidade de vida dos petropolitanos. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do Censo de 2022, 43,08% dos moradores de Petrópolis utilizavam o transporte público coletivo como principal meio de locomoção. Os dados divulgados também apontam outras formas de locomoção da população petropolitana, onde 30,55% utilizavam o carro como principal meio de transporte, 6,78% preferiam a motocicleta e 15,21% faziam um trajeto a pé. Nas ruas, a maioria dos petropolitanos continuam utilizando o ônibus como principal meio de transporte. É o ônibus. É o ônibus mesmo, né? Ônibus. É um ônibus mesmo. O estudo destaca ainda que o tempo de deslocamento é um fator essencial para a qualidade de vida, principalmente em cidades com perfil urbano. Entre os passageiros de ônibus, quase metade, 46,59%, passam de 31 minutos a 1 hora dentro do transporte até o destino final. Já 17,94% dos usuários demoram mais de 1 hora ou até 2 horas dentro do ônibus para o destino final. E se o tempo de deslocamento interfere tanto na rotina, aqui em Petrópolis o cenário não é diferente. Nas ruas, os moradores contam que enfrentam trânsito, esperas longas por ônibus e trajetos cada vez maiores até o trabalho. Eu moro lá na Mosela. Eu demoro de 1 hora, 1 hora e meia, dependendo do horário de pico. 1 hora, 1 hora e pouco. Dependendo do dia, fico bastante, sim. 1 hora, muito mesmo. O levantamento do censo também comparou os tempos de deslocamento em todo o estado do Rio. 11 municípios fluminenses aparecem entre as 20 cidades do país, onde os trabalhadores gastam mais de 2 horas para chegar ao trabalho. Nas metrópoles brasileiras, o Rio de Janeiro foi a metrópole que as pessoas mais demoravam para chegar ao trabalho em comparação às outras, enquanto Florianópolis foi a que menos as pessoas demoravam para chegar ao seu trabalho. Ainda de acordo com o censo, em 2022, a população em Petrópolis era de 278.881 pessoas e a média de idade era de 39 anos. Já para 2025, a expectativa do órgão é de aumento, com 294.926 pessoas. O rendimento per capita em 2022 dos petropolitanos era de R$ 1.822,76. Dos moradores de Petrópolis no período, 6,3% possuíam deficiência. Os resultados das pesquisas foram divulgados na última quinta-feira, dia 9, pelo IBGE, como parte do censo demográfico.
Eu mesma sou uma dessas pessoas. Eu levo cerca de 1 hora para chegar até o trabalho e não deixo esse tempo perdido. Aproveito para trabalhar, ler um bom livro, porque realmente faz parte da rotina e atrapalha sim a rotina. Então, realmente, são 2 horas para ir e para voltar do trabalho. E o petropolitano sofre mesmo com transporte público. Bom, mas ainda aqui em Petrópolis, a Câmara Municipal realizou uma audiência pública para discutir o plano plurianual para o período entre os anos de 2026 e 2029. Esse documento orienta as metas e prioridades da administração municipal para os próximos 4 anos. O encontro aconteceu no dia 9 de outubro e teve como objetivo ouvir a população e fortalecer a participação popular nas decisões do governo. No encontro, que foi conduzido pelo vereador Tiago Leite, os participantes discutiram temas estratégicos para o desenvolvimento de Petrópolis, como saúde, educação, infraestrutura, mobilidade urbana, meio ambiente e assistência social. O PPA, que significa Plano Plurianual, é um instrumento essencial para o planejamento de médio prazo do município. Ele orienta como os recursos públicos serão aplicados e ajuda a garantir que as políticas públicas sejam executadas de forma estratégica e transparente. De acordo com a vereadora Júlia Casamasso, o objetivo é atender às demandas da população, considerando que o município já possui algumas prioridades que precisam ser tratadas com urgência, além de outras que ainda devem ser incluídas no plano. A gente visa justamente o alcance das demandas. Se a gente for falar, por exemplo, de mobilidade urbana, transporte público, a gente tinha uma ação muito pontual e muito tímida, muito pequena dentro do PPA sobre mobilidade urbana. Mas se você for perguntar para a população petropolitana hoje o que tem de demanda, eu tenho certeza que a maior parte vai dizer que é o transporte público. Nessa etapa, a participação popular tem papel fundamental para garantir que as principais necessidades sejam ouvidas, incorporadas ao planejamento do município, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade de vida dos petropolitanos. É muito importante a gente ter esse diálogo amplo e transparente com a população para poder construir um PPA que vá ao encontro das demandas e que consiga melhorar a vida da população petropolitana com um projeto verdadeiro de cidade. Além das propostas discutidas na audiência, o processo também permite a apresentação de emendas parlamentares, que são instrumentos utilizados pelos vereadores para ajustar ou incluir novas ações dentro do plano plurianual. A gente tem, como eu falei, as emendas de todas as áreas para concurso público, principalmente na saúde, na educação, na assistência social e na administração pública. A saúde, por exemplo, ano que vem faz 10 anos que teve o último concurso. Vale lembrar ainda que a saúde mental da população, em consequência dos desastres naturais recorrentes na cidade, se tornaram fatores que exigem atenção especial das autoridades. A gente precisa desse investimento em saúde mental e também em prevenção. Também sentimos a prevenção muito tímida no PPA. Nós também fizemos emendas nesse sentido do fortalecimento do Centro Integrado de Monitoramento. Então, as nossas prioridades, elas vieram todas das demandas da população. Sendo assim, o diálogo entre legislativo, executivo e comunidade é fundamental para que o PPA seja construído de forma técnica e participativa, garantindo políticas públicas mais justas e duradouras. Agora, as propostas seguem para análise e consolidação antes de serem apreciadas em plenário. A expectativa é que o plano plurianual final seja votado ainda este ano, após as contribuições das comissões e o debate com a sociedade. Além da gente elaborar a letra da lei, a gente precisa garantir que ela seja aprovada em diálogo, em debate com os outros membros, né, com os outros vereadores e as outras vereadoras, mas também batalhar, cobrando e fiscalizando o Executivo Municipal para que as leis e as emendas do PPA e as emendas da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, sejam de fato executadas para que aí a gente tenha o atendimento da população. E bom, gente, já na cidade de Nova Friburgo, a Polícia Civil está trabalhando em 2 frentes de investigação que chamaram a atenção nos últimos dias. Em uma delas, os agentes da delegacia da cidade seguem nas buscas por um homem que é acusado de assassinar brutalmente o atual companheiro da ex-namorada. E na outra frente, os policiais civis e militares prenderam um suspeito de tráfico de drogas no bairro Alto do Floresta. Quem vai trazer informações sobre essas 2 ocorrências é a repórter Mariana Braga.
O homicídio ocorreu na madrugada da última quarta-feira, dia 8, no bairro Horto do Vino. Segundo as investigações, o agressor teria cometido o crime por ciúmes após descobrir que a ex-namorada, com quem ainda mantinha um caso, estava em um novo relacionamento. Ao encontrar a vítima na casa da mulher, o suspeito tentou atacá-lo com um machado. Depois de ser desarmado, empurrou o homem de uma altura considerável, o que o deixou desacordado. De acordo com a Polícia Civil, o criminoso colocou o corpo no porta-malas de um carro e fugiu. Após 3 dias de buscas, agentes da delegacia localizaram o corpo da vítima em uma ribanceira da região na última sexta-feira, dia 10. O homem estava amarrado e apresentava ferimentos graves provocados por golpes de machado. O acusado já foi identificado, mas está foragido. Enquanto isso, em uma outra operação realizada no sábado, policiais militares prenderam um homem por tráfico de drogas no alto da floresta. Segundo os agentes, o suspeito foi flagrado vendendo drogas juntos com comparsas, mas tentou fugir ao perceber a presença dos agentes. Ele foi alcançado e preso em flagrante. Com o criminoso, os policiais apreenderam grande quantidade de drogas. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Mari, muito obrigada pelas informações. Já na cidade de Três Rios, o fim de semana foi marcado por 3 operações do 38º Batalhão de Polícia Militar. As ações resultaram na apreensão de drogas e na prisão de suspeitos envolvidos com o tráfico. Na última sexta-feira, policiais militares do 38º Batalhão apreenderam mais de 200 gramas de cocaína na rua Senador Pasqualino, no bairro Cidade Nova, em Três Rios. O local era apontado como ponto de venda de entorpecentes. Durante a ação, nenhum suspeito foi encontrado. Já no sábado, dia 11, 3 pessoas foram detidas por tráfico de entorpecentes na rua José Martins Tábua, no bairro Vila Isabel. Entre os suspeitos estavam 2 homens, de 19 e 28 anos, respectivamente, além de um menor de 16 anos, que também foi apreendido. Na ocasião, os agentes encontraram 8 buchas médias de maconha, 50 pinos de cocaína e R$ 197 em espécie. O trio permaneceu à disposição da Justiça. E no domingo, dia 12, 2 adolescentes de 14 e 15 anos foram apreendidos no bairro Boa União. Com eles, a polícia encontrou 10 buchas de maconha e 2 aparelhos celulares. Ambos foram encaminhados para a 108ª Delegacia de Polícia, onde permaneceram à disposição da Justiça. As ocorrências foram registradas na 108ª Delegacia de Polícia e os materiais apreendidos encaminhados para a perícia. E você vai ver depois do intervalo. Rio de Janeiro recebe a maior feira de turismo da América Latina. O balcão de empregos da Prefeitura oferece mais 103 vagas para esta semana em Petrópolis. O programa CEP para Todos vai contemplar favelas de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. A Prefeitura de Petrópolis promoveu mais de 300 atendimentos no CRAS Volante, na comunidade Santa Rosa. Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Volta já. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E bom, gente, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou que subiu para 5 o número de casos suspeitos de intoxicação por metanol no estado do Rio. Os casos em investigação são 2 na cidade de São Pedro da Aldeia, além de Cabo Frio, Niterói e São João de Meriti, cada uma com um caso suspeito. E de um total de 18 casos investigados, 13 já foram descartados. Nós vamos entrar ao vivo agora com a nossa repórter Evelyn Carvalhais, que vai trazer um pouco mais de informações sobre toda essa situação. Evelyn, boa tarde para você. A gente sabe que todo o Brasil, está alarmado e preocupado com essa situação sobre as intoxicações com o metanol, Como é que está a situação aqui no estado do Rio? Boa tarde para você. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Então, de acordo com a Secretaria, o Rio de Janeiro registrou há pouco mais de uma semana a primeira suspeita de intoxicação por metanol, mas não há casos confirmados de doença no estado. Com a finalidade de orientar a população, a Secretaria vem respondendo às dúvidas mais comuns sobre os cuidados necessários ao ingerir bebidas alcoólicas. De acordo com a pasta, o ideal é reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, principalmente as destiladas, até que haja rastreio de adulterações. Ainda assim, se houver consumo, deve ser com atenção a possíveis sinais de falsificação. O metanol é um solvente utilizado em produtos industriais e ele não é feito para o consumo humano. Quando ingerido, o corpo transforma em substâncias ainda mais tóxicas, que podem causar danos muito graves, como a cegueira ou até mesmo a morte. A recomendação é consumir apenas produtos devidamente regularizados. Portanto, se consumir, que seja um estabelecimento de confiança e atenção também ao preço. Falsificações tendem a ser mais baratas e, além disso, podem ter sinais como impurezas ou corpos estranhos no líquido. Os principais sintomas da intoxicação são visão turva ou perda da visão, mal-estar generalizado, náuseas, vômitos, dores abdominais, enfim. Volto com você, Rafa. Evelyn, esse assunto, essa situação toda envolvendo as intoxicações com o metanol tem ganhado todo o Brasil, a verdade é essa. Por mais que você tenha dito, que a gente não tem nenhum caso confirmado aqui no estado do Rio, são apenas casos suspeitos, a gente já tem casos confirmados no Brasil, no estado de São Paulo, e como você falou, todo cuidado, gente, é muito bem-vindo, todo cuidado é pouco, e as forças de segurança, a gente sabe que estão realizando ações, operações para coibir, essa adulteração das bebidas, estão apreendendo, inclusive, vários lotes de bebidas destiladas que foram adulteradas com o metanol. Inclusive o Procon também está realizando ações. A gente teve uma entrevista do coordenador do Procon aqui de Petrópolis, aqui no Correio Petropolitano Debate, falando sobre todo esse assunto. Mas como você falou, Evelyn, todo cuidado é pouco, e não basta para que a gente ache um novo caso aqui no Rio de Janeiro. Então é bom as pessoas tomarem mesmo cuidado. Evelyn, muito obrigada por suas informações, claro, sua participação de novo aqui com a gente. E a gente vem trazendo diariamente atualizações sobre toda essa situação envolvendo o metanol. Muito obrigada. E bom, gente, olha só, como a gente vem falando aqui bastante nos últimos dias, a cidade do Rio de Janeiro recebeu entre os dias 8 e 10 de outubro a Abave Expo 2025, que é a maior feira de turismo da América Latina. A nossa equipe esteve presente nesse evento que aconteceu no Rio Centro com 2 pavilhões e ofereceu estrutura completa para expositores e visitantes.
A feira contou com mais de 2.000 marcas de diversos segmentos do turismo, incluindo companhias aéreas, hospedagem, cruzeiros, operadoras, agências de viagem, seguros, transporte, tecnologia e muito mais. De acordo com o secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca, o calendário de eventos do Rio é ancorado a muitos eventos de lazer, mas o turismo corporativo também é muito forte. A gente receber aqui os agentes de viagem do Brasil inteiro e muitos do mundo todo para poder conhecer mais de perto o Rio de Janeiro, fazer aqui os seus negócios, gera um primeiro impacto, né, de estar aqui gerando fluxo nesse momento na cidade, mas também eu tenho certeza que quem conhece agora o Rio de Janeiro vai querer voltar depois com a sua família e vai fazer o turismo de lazer também, que é muito importante para a gente. Com o Tax Free, política de isenção de impostos para turistas internacionais, o crescimento do turismo no Rio de Janeiro pode ser ainda maior. Segundo o secretário, a capital fluminense é a porta de entrada do turismo no Brasil. A gente sabe que crescendo o turismo no Brasil, cresce naturalmente o Rio de Janeiro, que é a principal porta de entrada do nosso país. Então a gente trabalhando nessa integração e recebendo esse reconhecimento, a gente tem o sentimento que está indo pelo caminho certo. De acordo com o presidente da Turigio, Sérgio Ricardo de Almeida, o Rio de Janeiro tem vocação para a realização de eventos não só voltados para o lazer, mas também para feiras como a própria BAV. A Feira da BAV demonstra a vocação do Rio de Janeiro para a realização de eventos, seja feira, seja congressos, no modo geral, shows, entretenimento. O nosso desejo é que a gente faça o que o mundo faz. Sérgio ainda destacou sobre a importância do turismo no interior do estado, visto que o Rio de Janeiro tem as regiões dos Lagos e Serrana, que são muito procuradas para o turismo. E agora o que nós estamos fazendo é levar os principais baias, por exemplo, internacionais para Búzios, para mostrar que o Rio de Janeiro, além da cidade do Rio de Janeiro, tem o interior do estado. Eu acho que a gente tem incentivado muito e está muito na moda Paraty. Eu acho que Paraty também é um destino super importante internacional. O presidente da Turigio informou que as conversas com companhias aéreas foram produtivas. Sérgio usou como exemplo o anúncio de voo direto do Rio de Janeiro para Assunção, no Paraguai. Então a JetSmart hoje, que é uma low cost que faz a América do Sul, já anunciou um voo do Rio de Janeiro, de Paraguai, de Assunção, Rio de Janeiro, a partir de janeiro, que para nós é super importante. Ainda segundo Sérgio, as conexões entre os países através de voos direto são de extrema importância para o crescimento do turismo no Rio de Janeiro. Conta simples. Número gigante de argentinos nós recebemos, 500 mil. Sabe por quê? Porque tem 4 companhias aéreas volando para cá. É conexão. A conexão é fundamental. O número de uruguaios que aparece agora na pesquisa da Embratur está em 5º ou 6º. Por quê? Tem voo direto agora de Montevidéu para o Rio de Janeiro. Para o ator Marcelo Serrado, que esteve na ABAV, como o Rio de Janeiro é uma das cidades mais procuradas do mundo para o turismo, é fundamental a ABAV estar na capital fluminense. Rio de Janeiro é uma das cidades mais visitadas do mundo, né? Ter uma feira desse porte aqui é incrível para nós cariocas, né, e nós brasileiros. E estar visitando, conhecendo mais também é muito bacana. Estou muito feliz de estar aqui. Com a ABAV, é possível realizar conexões entre os estados, visando um crescimento do turismo de uma forma geral. Acho que é você divulgando, né? Divulgando essa cidade, divulgando o nosso país e as pessoas se conectando aqui com o Rio de Janeiro cada vez mais. Mas a feira é maravilhosa, viu? E agora, ainda falando em oportunidade, mas na cidade de Petrópolis, a Prefeitura, por meio do Balcão de Empregos, está oferecendo vagas de emprego até esta sexta-feira, dia 17 de outubro. Os candidatos podem realizar o cadastro dos currículos no site da Prefeitura. São 103 oportunidades para quem está à procura de um emprego, além de 35 vagas de primeiro emprego que não exigem experiência em vagas para agente de microcrédito, ajudante de serviços gerais, balconista de laticínios, balconista de padaria, caixa, costureira, leiturista, repositor, repositor de hortifruti e servente de obras. Todas as vagas estão disponíveis em nosso site em correopetropolitano.com.br. Para quem se interessar, deve cadastrar o currículo no site da Prefeitura em petrópolis.rj.gov.br.
E o governo federal anunciou que as favelas das cidades de Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis serão incluídas no programa CEP para Todos. A medida, que é coordenada pelo Ministério das Cidades, pretende levar códigos de endereçamento postal a todas as comunidades brasileiras até o fim do ano que vem, 2026, facilitando assim o acesso a serviços públicos e garantindo mais dignidade aos moradores. Quem traz mais informações sobre este assunto para a gente agora é a repórter Mariana Braga. Em Petrópolis, 42 favelas serão beneficiadas, o que representa cerca de 43 mil moradores, mais de 15% da população do município, segundo o censo de 2022 do IBGE. Em Nova Friburgo, 7 comunidades estão incluídas, com quase 6 mil moradores. Já em Teresópolis, o programa vai alcançar 49 favelas, que somam aproximadamente 51 mil habitantes, cerca de 31% da população local. O CEP para Todos foi lançado em novembro de 2024 dentro do programa Periferia Viva, que busca promover melhorias na infraestrutura das comunidades. De acordo com o ministro das Cidades, Jader Filho, a iniciativa representa dignidade e reconhecimento para quem vive dentro das favelas. Ele destacou que o CEP facilita o acesso a direitos básicos, como a localização de serviços públicos e o atendimento em unidades de saúde próximos às residências. A segunda etapa do projeto vai mapear ruas, vielas e becos dentro das comunidades, permitindo que cada uma tenha o próprio código postal. A fase final, chamada Toda Favela Tem CEP, pretende garantir atendimento físico de postos dos Correios dentro das áreas mapeadas. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Mari, muito obrigada pelas informações. E aqui em Petrópolis, o CRAS Volante realizou 301 atendimentos neste sábado na Escola Municipal Dom Pedro de Alcântara, que fica na comunidade Santa Rosa, próximo ali do quilômetro 94 na BR-040. A iniciativa da Prefeitura levou os serviços de assistência social para mais perto desses moradores que também tiveram atividades de saúde e da CONDEP. O objetivo da ação foi facilitar o acesso da população aos serviços da Secretaria de Assistência Social. Isso porque, normalmente, os moradores da comunidade Santa Rosa são atendidos pelo CRAS Quitandinha, que fica a cerca de 13 quilômetros de distância da comunidade local. Durante a ação, os moradores puderam solicitar inclusão e atualização do Cadastro Único, CadÚnico, e obter informações sobre benefícios sociais. Técnicos da Secretaria de Assistência Social também fizeram visitas domiciliares para confirmação de CadÚnico de famílias unipessoais. Além disso, a ação contou com atendimentos promovidos pela Secretaria de Saúde, como a vacinação contra a gripe e Covid-19, aferição de pressão e glicemia, vacinação antirrábica para cães e gatos, ações de orientação sobre saúde bucal, prevenção em saúde e planejamento familiar. Também houve atividades da CONDEP, que promoveu o serviço de coleta seletiva e teatro de fantoches. Além dessas atividades, as crianças também tiveram recreação infantil e pintura, realizadas pelo programa Criança Feliz. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas não saia daí, porque a gente volta daqui a pouquinho com o Correio Esportivo. É já já! O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além.
abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito. Um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso, estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta e, gente, como hoje é terça-feira, é aquele dia de conferir os principais destaques do mundo do esporte. Então vamos ao Correio Esportivo com Hugo Petersen e Jonathan Joras. Começamos agora mais um Correio Esportivo, um momento de focar em esporte aqui na TV Correio da Manhã. E hoje daremos destaque para o futebol e para o UFC. Começamos a nossa edição falando de futebol, porque a seleção brasileira acaba de perder para o Japão no segundo e último amistoso de preparação para a Copa do Mundo disputado na Ásia. Mas antes de a gente falar da derrota contra o Japão, voltamos um pouco e vamos falar da goleada na Coreia do Sul. Na última sexta-feira, a seleção brasileira aplicou 5-0 nos coreanos jogando em Seul. Os gols da partida
partida foram marcados por Estevão e Rodrigo 2 vezes cada e por último Vinícius Júnior, jogo que além dos gols marcou a estreia do lateral Paulo Henrique do Vasco pela seleção brasileira. E se jogar futebol pela seleção brasileira já é um sonho para qualquer amante do esporte, imagina marcar um gol no primeiro jogo como titular. Essa é a história do lateral do Vasco da Gama, Paulo Henrique. O jogador do Gigante da Colina abriu o placar para o Brasil e Gabriel Martinelli ampliou, porém isso não foi o suficiente. Num segundo tempo bizarro, marcado por falhas do sistema defensivo, a seleção brasileira tomou a virada para o Japão e perdeu por 3-2. Jonathan, a gente pode destacar que era um jogo que teve um primeiro tempo que foi um sonho e o segundo tempo terminou como um pesadelo. Eu acho que você falou muito bem, o segundo tempo foi bizarro, né? No sentido ruim, porque a seleção brasileira parece que teve um apagão, né? Principalmente o Fabrício Bruno, né? Que é um jogador que é muito regular no Cruzeiro, mas em todas as vezes que ele foi convocado, ele não demonstrou grande futebol e novamente ele vacilou. Exatamente, vacilou feio. E, inclusive, a gente tem que destacar que a seleção brasileira se desestabilizou completamente depois do primeiro gol, que saiu de uma falha muito feia. Foi uma falha, assim, assustadora. E depois a seleção não conseguiu se recuperar. É claro, o Japão melhorou também depois que começou o segundo tempo. A gente tem que dar mérito para a equipe japonesa. Porém, a gente tem que destacar muito, infelizmente, o demérito de alguns jogadores do Brasil. Foi o caso do Fabrício Bruno e também no terceiro gol, o gol da virada, era uma bola extremamente defensável do Hugo Souza, que é o goleiro que teoricamente tinha sido levado para a seleção para cobranças de pênalti, para disputa de pênalti, uma situação parecida com o que foi o goleiro da Holanda, Tim Krul, na Copa do Mundo de 2014, só que acabou que ele foi jogar. E isso, nesse primeiro teste que ele teve, a gente tem que destacar que, infelizmente, ele teve uma participação direta nessa derrota. A primeira do Brasil contra o Japão na história. A gente estava conversando antes e você falou muito bem. A seleção brasileira pós-Tite, ela só bate recorde negativo. Eu lembro com o Diniz, foram recordes absurdamente negativos contra a Argentina dentro do Maracanã. Enfim, agora perdendo para o Japão pela primeira vez. E uma outra coisa, não que o Hugo Souza seja um jogador ruim, muito pelo contrário, é um bom jogador para nível brasileirão. Mas a questão de você ter jogadores que estão abaixo, vamos dizer, tecnicamente, de um nível que a seleção brasileira tem, é que uma hora eles vão entrar. Exatamente, a gente tem que destacar que isso infelizmente vai acontecendo com diversos jogadores. É natural. Exatamente, e claro, eles precisam de um desenvolvimento. O Hugo Souza estava jogando na Europa antes de voltar para o Corinthians, né? Mas, infelizmente, não conseguiu assumir não conseguiu atingir o nível necessário para ser um goleiro de seleção brasileira. É claro, a gente tem que considerar que o titular da Copa, a gente já sabe, é o Alisson, do Liverpool. Porém, ele está machucado e vai que isso aconteça de novo na Copa. A gente precisa de um goleiro que seja confiável e seguro o suficiente para, se acontecer algum problema, possa entrar no lugar. E, se for baseado nessa partida, a gente não está falando que a carreira inteira dele é baseada nesse jogo, mas baseado nessa partida que foi o teste dele, infelizmente, mostrou que, nesse momento, não é o goleiro. Ainda acho que é muito válido convocar ele para a Copa do Mundo para essa disputa de pênalti, porque ele é o melhor pegador de pênaltis que a gente tem aqui no Brasil. Nas disputas de pênaltis pelo Corinthians, ele sempre se destaca. Porém, para ser goleiro titular de jogo com bola correndo, eu, pelo menos, não concordo. Eu acho que um grande problema dos goleiros do Brasil é que a gente tem o Alisson como referência. É um grande goleiro, assim, ele é incontestável na posição, um dos melhores do mundo. A questão é que a gente não pode, na minha opinião, contar com o Bento e o Hugo Souza. Eu acho que o Ancelotti deveria dar mais oportunidades para outros goleiros. Por exemplo, o Léo Jardim, que é até o Gabriel Brazão, do Santos, são dois grandes destaques do futebol brasileiro nos últimos tempos. É verdade. E os dois são goleiros. O Gabriel Brazão, eu diria que é um goleiro muito decisivo durante o jogo em si. O Léo Jardim é um goleiro muito decisivo também. E ele tem ainda o bônus de conseguir pegar pênaltis também, pegando pênaltis pelo Vasco. E eu também acho que merecem essas oportunidades. Do mesmo jeito que os jogadores das outras posições estão sendo testados, eu acho que o goleiro é uma posição, nesse momento de incerteza também, de ser testado. E a gente tem que destacar agora, falando de oportunidade, a ótima atuação do Paulo Henrique. Fez um ótimo jogo, fez um bom primeiro jogo, teve algumas jogadas legais e nesse segundo jogo fez um golaço, gol de 3 dedos, um gol muito bonito, mas infelizmente não foi suficiente para essa vitória. Porém, foi bom a gente ver um jogador que joga no Brasil performando bem pela seleção brasileira. Aí, é claro que foi o caso dele, mas a gente torcia que fosse todos os outros jogadores que jogassem, tanto no Brasil, tanto pela seleção, jogassem bem como ele fez nesse último jogo.
O Paulo Henrique, o que eu gosto dele, que ele sempre faz no Vasco, é que ele é um jogador associativo. Ele se associa muito com o meio-campo, ele consegue tabelar, sair na frente. Então eu acho que é um jogador excelente para a seleção brasileira. Ele, na minha opinião, é um dos melhores, no Brasil, eu não sei se é o melhor, né? É difícil a gente falar quem é o melhor, mas é um dos melhores. Ele, o Samuel Xavier, para mim, eles disputam ali, pelo menos de regularidade, são os jogadores mais regulares e tem o Kelvin do Palmeiras também tem jogado muito bem. Enfim, mas eu acho que o que mais chama a atenção é o Paulo Henrique aí. E o Vasco voltando a ter protagonismo na seleção brasileira depois de muitos anos. É verdade, fazia 13 anos que o jogador do Vasco, jogando pelo Vasco, não fazia um gol pela seleção brasileira. E é muito bom a gente ver um outro time carioca conseguindo ter esse protagonismo na seleção, conseguindo realmente aparecer. E só pra gente finalizar esse comentário, Jonathan, agora basta a gente ver como é que vão ser os próximos amistosos. A gente tem que ver se agora a gente vai ter uma seleção mais definida, porque a gente passou por um período de muitos testes. A gente precisa saber se agora a gente vai ter um grupo mais fechado, porque o Brasil jogou com um time praticamente todo reserva nesse jogo, e se agora vão ser de verdade a seleção que a gente espera para a Copa do Mundo. Claro, basta a gente ficar aqui acompanhando para ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Bom, gente, agora mudando de assunto, o vôlei de praia brasileiro se destacou na etapa de Newport Beach do circuito mundial nos Estados Unidos. Neste sábado, Evandro e Arthur Lance conquistaram a medalha de prata da chave masculina, enquanto Duda e Ana Patrícia ficaram com o bronze na disputa feminina. Evandro e Arthur foram superados por Cherif e Ahmed em um jogo eletrizante que teve o segundo set muito disputado. Os catares, que também foram campeões na etapa do Rio de Janeiro, levaram a partida por 2-0, com parciais de 21-16 e 30-28 e ficaram com o ouro. Na semifinal feminina, Duda e Ana Patrícia perderam por 2-1 para as americanas Donley e Danenburg. Já na disputa do terceiro lugar, as brasileiras levaram a melhor e elas venceram as donas da casa, Cannon e Kraft, atuais segundas colocadas do ranking, por 22-11 e 21-12. E o UFC desembarcou no Rio de Janeiro neste sábado com um duelo entre Charles do Bronx e Matheus Gamrot, com a luta principal da noite. O maior finalizador da organização, o peso leve brasileiro, fez jus ao posto e terminou seu duelo no segundo round com um mata-leão. Com um resultado positivo, ele volta ao caminho das vitórias na organização. E também na noite de sábado, o agora ex-lutador José Aldo subiu no octógono e se despediu do público presente na Farmácia Arena, no Rio de Janeiro, para sua aposentadoria oficial da principal categoria do MMA mundial. Ao longo de mais de 20 anos de carreira, o brasileiro venceu 32 duelos, perdeu 10 embates e foi campeão da divisão peso-pena do UFC. Jonathan, a gente tem que destacar aqui, muito bom a gente ver o Charles do Bronx voltar a vencer depois da derrota que ele teve, uma derrota muito complicada, mas que é muito positivo ver ele voltar a ganhar, que é um dos principais lutadores que a gente tem no mundo. O Charles, ele é um grande lutador realmente, e ele vinha, né, de uma perda de título, né? Ele que é muito marcado pelas frases icônicas dele, ele sempre tem uma personalidade muito forte, e isso pro lutador, você tem uma personalidade forte, ajuda a sua capacidade própria de luta, enfim, a técnica, né? Mas também ajuda na superação durante o combate, que é o que aconteceu com o Charles, na minha opinião. Como você falou, uma luta muito complicada e ele conseguiu lá vencer na submissão. Exatamente, foi muito bem nessa luta, ele se recolocou no posto de um dos melhores lutadores da categoria, porque ele nunca deixou de ser um dos principais. Acabou perdendo aquela luta, porém ainda sempre se manteve no posto ali, mesmo sendo um pouco desacreditado pelas pessoas. Porém, se mostrou mais uma vez como um dos principais lutadores que a gente tem no Brasil, um dos principais lutadores do UFC e que ainda pode trazer muita coisa boa aqui para o Brasil nessa categoria do MMA. E destacar também, infelizmente, o José Aldo se aposentou, um dos principais lutadores que a gente tem nessa categoria, um grande representante do Brasil, mas já estava ficando mais velho e acontece, é o caminho natural das coisas. Foi um prazer ter conseguido ver ele por tanto tempo. E o Brasil, como sempre, tendo grandes representantes dos esportes. José Aldo é um exemplo, e no UFC o Brasil sempre teve grandes representantes, desde dos mais antigos até os mais atuais, do José Aldo, Anderson Silva, até o Charles. Exatamente, é muito bom a gente ter acompanhado o Brasil tanto tempo com tantos lutadores. Agora a gente tem ótimos representantes sim, porém não são tantos como é que já foram,
porém, ainda assim, ele se mantém nas principais posições, se mantém com muito destaque. A gente teve essa geração de ouro que a gente pode falar com Lyoto Machida, Vitor Belfort, Anderson Silva, mas hoje em dia a gente tem ainda o Charles do Bronx, tem o Poatan, e o Brasil está muito bem representado e vai continuar, tenho certeza que por muito tempo, com alguns cinturões. Mas, infelizmente, nosso tempo já acabou aqui e a gente fica por aqui com essa edição do Correio Esportivo. Até a próxima. E na quinta-feira os meninos estão de volta com o Correio Esportivo com muita informação sobre o mundo do esporte, mas agora nós vamos a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Evento Destrave e Lucre sobre empreendedorismo feminino acontece no dia 11 de novembro em Petrópolis. Caminhada do Outubro Rosa acontece no dia 25 de outubro em Petrópolis. Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. E os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Estamos de volta. No mês de novembro, a cidade de Petrópolis vai receber um evento de capacitação sobre empreendedorismo focado no público feminino. A imersão Destrave e Lucre acontece no dia 8 daquele mês e promete capacitar e instruir mulheres que queiram abrir o próprio negócio ou que já tenham, mas que desejam expandir. Esse é um evento focado especificamente no empreendedorismo feminino, um evento presencial de um dia inteiro que tem o objetivo de ensinar as mulheres a startarem os seus negócios, tanto a empreendedora que ainda quer começar a empreender, quanto a empresária que sente que está estagnada. A idealizadora do evento conta que a principal motivação para que ele fosse criado foi a vontade de dar meios para que as mulheres consigam alcançar a liberdade financeira e entrem no mundo empresarial. O que me motiva a fazer esse evento é ajudar as mulheres a alcançarem a liberdade financeira, emocional e geográfica através dos seus próprios negócios, porque a mulher tem uma força criativa enorme e hoje o empreendedorismo feminino já movimenta o mundo inteiro. É fazer as mulheres saírem do anonimato e elas ganharem os seus primeiros milhões através dos próprios negócios, né? O evento será realizado no auditório do Hotel Casablanca e está marcado para começar às 8h30 da manhã, com credenciamento e um café da manhã para recepcionar as empreendedoras e empresárias. E aí vão ter as palestras no início da manhã, palestras com estratégias práticas, é mão na massa mesmo esse evento. Depois a paradinha para o almoço, retornamos à tarde, finalizamos às 16 horas para um público e depois quem ficar para a mentoria terá uma mentoria ao vivo e a cores comigo e com as demais palestrantes também. As mulheres interessadas em participar da imersão podem adquirir ingressos entrando em contato pelo Instagram, @euanaclarabittencourt, ou pelo WhatsApp, DDD 24 98829 5107. Uma edição da tradicional Caminhada do Outubro Rosa, que é organizada pela Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, a APPO, em parceria com a Prefeitura de Petrópolis. E durante o evento, os participantes poderão trocar 1 quilo de alimento não perecível por uma camiseta alusiva à campanha. A concentração vai acontecer às 2h da tarde na Catedral São Pedro de Alcântara, no centro de Petrópolis, com início previsto às 3h. O trajeto vai percorrer as ruas da Imperatriz, do Imperador, Dr. Nelson Saerp e a Avenida Queller, encerrando o percurso na sede da Prefeitura, localizada na Avenida Queller, número 260. Na edição 2025, a caminhada contará com a participação da madrinha da campanha, Letícia Siqueira Costa, que se une à mobilização em prol da conscientização e do apoio às pessoas afetadas pelo câncer de mama. De acordo com a associação, o evento é muito mais do que uma caminhada, mas sim um símbolo de união, conscientização e celebração da vida, fortalecendo a mensagem de que cada gesto conta e cada momento importa. Além das ações no Outubro Rosa, a PPO também mantém um trabalho contínuo de assistência social e cuidado integral a pacientes oncológicos, oferecendo hospedagem, alimentação, atividades de lazer e atendimentos multidisciplinares na casa de apoio, além de acompanhamento domiciliar a famílias em Petrópolis. A entidade promove ações de fortalecimento de vínculos, como oficinas, rodas de conversa, tardes de beleza, confecção de perucas a partir de doações de cabelo e disponibilização de equipamentos hospitalares, garantindo assim suporte físico, emocional e social aos assistidos. Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Bom, gente, amanhã é quarta-feira, a gente está tendo dias quentes, pelo menos aqui na cidade de Petrópolis. Sei que também em outras cidades da nossa região de cobertura também esquentou essa semana. Mas e amanhã? Como é que será que vai ficar? Pra gente saber, eu já tô aqui ao vivo com a nossa repórter Mariana Braga, que vai trazer as informações pra gente. Então, Mari, boa tarde pra você. Amanhã é quarta-feira. E aí, como é que tá a previsão? Boa tarde, Rafa. Boa tarde também para quem nos acompanha. Bom, a quarta-feira em Nova Friburgo será de sol com algumas nuvens e pode chover rápido durante o dia e a noite. As temperaturas devem variar entre a mínima de 16
e a máxima de 21 graus. Em Teresópolis, o dia será mais frio do que hoje, com mínima de 16 e máxima de 20 graus. O dia será de sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Aqui em Petrópolis, o dia também estará mais frio do que hoje, com temperaturas variando entre a mínima de 16 e a máxima de 19 graus. A previsão é de dia chuvoso de manhã, aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. Já em Paraíba do Sul, a quarta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite ainda com muitas nuvens. As temperaturas variam entre a mínima de 20 e a máxima de 27 graus. E para finalizar, em Três Rios, o dia amanhã será parecido com o de hoje. Um sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens também à noite, mas sem chuva. As temperaturas variam entre a mínima de 20 e a máxima de 28 graus. Mari, ontem a gente comentou que essa semana o frio ia voltar. Para amanhã já tem algumas cidades aqui da nossa região de cobertura que o dia vai estar mais frio do que hoje. E Petrópolis é uma dessas cidades. A gente vê inclusive que a amplitude térmica está curtíssima, mínima de 16 e máxima de 19 graus. E sobre a previsão, quando começou a primavera, a gente também comentou aqui no nosso jornal que essa primavera teria um pouco de cara de verão, com bastante chuva, pancada de chuva, porque é realmente aquela transição, né? Do inverno para o verão, a primavera fica ali no meio, com as temperaturas um pouco acima do esperado e também chuva, apesar de que a gente está tendo uns dias um pouco frios também. Então amanhã, gente, vai dar aquela esfriadinha. Quem está acompanhando a gente vai estar preparado para esse dia, porque hoje está muito quente e amanhã as temperaturas caem um pouquinho. Então, Mari, muito obrigada por suas informações e essa foi a previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais. Siga a gente para se manter sempre informado. Amanhã, gente, quarta-feira, o nosso encontro está marcado. Eu estarei ao vivo a partir de 1h da tarde esperando por vocês. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.